Novo Testamento. O mundo então sente no Novo Testamento de tudo. Tudo o quê? Tudo que em Cristo temos direito. Em Cristo, pela fé nele, exclusivamente pela fé nele, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos direito, pasme, à mesma herança de Cristo. Cristo, diz o escritor aos Hebreus, não se envergonha de nos chamar irmãos. Qual pai, na hora que reparte a herança, dá aos seus filhos, deixa algum dos seus filhos ser? Todos, até a lei confere essa proteção, a lei dos homens. Todos têm direito a herança, todos os filhos. Escravo tem? Empregado tem? Não, mas filho tem. Sob a nova aliança, nós não somos servos, como éramos na época da lei. Na época da lei não éramos filhos, éramos escravos. Logo, o escravo não tem direito a herança. É por isso que a justiça de Abraão é pela fé, porque se fosse pela lei, não teríamos direito à herança. Porque escravo, na lei somos escravos, escravo não tem direito à herança. Veja o cuidado de Deus em providenciar a justiça pela fé, através da qual temos direito à herança. Porque se a justiça, queridos, fosse pela lei, não teríamos direito à herança, porque na lei nós somos filhos, somos servos, e servo não tem direito à herança. Graças a Deus, queridos, que nós somos filhos, sendo hoje justificados pela fé, diz o apóstolo Paulo, Romanos, temos paz com Deus. João 1 lembra, todos quantos o receberem a Cristo são filhos de Deus, somos filhos de Deus, tanto quanto Cristo, Filho de Deus Altíssimo, temos direito à herança. Amém? Olha a herança de Cristo, Hebreus 1, 2. Olha a herança da posteridade de Abraão, Cristo, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E se sois de Cristo, olha, acompanhe, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a lei, negativo, herdeiros conforme a promessa. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Nós não dissemos que Abraão é herdeiro de tudo. E a posteridade de Abraão, que é Cristo, também é herdeiro de tudo. Agora nós vamos ver trechos que mostram que nós, porque cremos em Cristo e logo somos co-herdeiros com Ele, temos direito também à herança de tudo. Acompanhe. Abraão herda tudo. A descendência de Abraão, Cristo, herda tudo. E os que estão em Cristo herdam tudo. Amém? Acompanhe. 1 Coríntios 3, 22. Seja Paulo, seja apóstolo, seja servo, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Repare, seja Paulo, seja apóstolo, seja Paulo, seja Apolo, seja servo, seja o mundo. Deus não prometeu o mundo a Abraão. Deus não prometeu o mundo a Cristo, posteridade de Abraão. Agora Deus promete, pela boca do apóstolo Paulo, o mundo aos que creem em Cristo. Glória a Jesus. Fique firme no Senhor Jesus, porque nele, que é a posteridade de Abraão, herdaremos tudo que Abraão herdou, tudo que a posteridade de Abraão, Cristo herdou, tudo isso nós em Cristo herdamos. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é nosso. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Veja, co é um prefixo grego que indica, está ao lado, companhia, co-herdeiros de Cristo, herdamos juntos com Ele. Meu irmão, nada de complexo de inferioridade, nada de se achar um zero à esquerda, um pobre coitado infeliz. Você em Cristo é co-herdeiro das promessas. Promessa, qual promessa? A herança de tudo. O tudo que Deus prometeu a Abraão, o tudo que Deus prometeu a Cristo, o tudo que Deus promete a você, desde que você creia em Cristo. E crer em Cristo seja filho. E crer em Cristo, permaneça com Cristo. Mesmo diante de toda e qualquer luta,
para que você tenha direito à herança, você tem que ser fiel a Cristo. Olha o que diz Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha a advertência. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A herança é para os que creem. A herança é para os que creem, como Abraão. A herança é para Cristo, a posteridade de Abraão. A herança é para aqueles que creem em Cristo, mas crerem até o fim. Talvez você sofra para difundir a palavra da graça de Cristo, mas seja fiel até o fim, porque a promessa é a herança de tudo. Acompanhe aí a linha dele. Todos os que estão em Cristo, inclusive os gentios, são tomados como descendência de Abraão, porque pela fé no Senhor Jesus todos fomos adotados, passando a ter direito àquilo que Deus prometera à descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Quem é a posteridade de Abraão? Cristo. Então, Abraão herda tudo, é do mundo, herda tudo. Cristo, sua posteridade, herda tudo. E todos que crerem em Cristo, exclusivamente crerem em Cristo, também herdarão tudo. Vamos às passagens? João capítulo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem eram esses seus? Infelizmente os judeus. Eles não compreenderam a revelação da graça de Deus e dela se afastaram. Verso 12 de João 1. Mas, olha a advertência: a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você pode dizer que é filho de Deus porque crê em Jesus, falar com firmeza, porque Deus lhe deu esse poder, esse direito. Fale em alto e bom som para todos quantos você é filho de Deus, porque você cumpriu a condição que se exige para ser filho de Deus. Você crê na posteridade de Abraão, você crê em Jesus Cristo, você anda nas pisadas da fé do crente Abraão. Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu de mulher e nasceu sob a lei. Enquanto o homem, ele cumpre a lei, coisa que ninguém antes fizeram. Mas para que ele cumpre a lei? Para que eu e você continuemos sujeitos à lei? De forma alguma, querido. Olha o termo que ele se utiliza no verso 5. Verso 4 ainda. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Verso 5. Para remir. Remir significa resgatar. Só se resgata o que está preso, cativo. Querido, isso é terrível. Sob a lei, sob a tutela, o mando, a direção da lei, o homem se encontra em estado espiritual de escravidão. Cristo nasce de mulher e sob a lei para nos resgatar da lei, para tirar-nos da escravidão, da servidão da lei. A fim de quê? A